O cinema para Tarkovsky é como um vasto edifício de memórias. Ao menos, foi isso que o cineasta russo disse em seu livro autorreferencial Esculpir o Tempo, publicado pela primeira vez em 1984. Na obra, ele nos apresenta sua própria teoria cinematográfica a respeito da principal matéria-prima de seus filmes, o tempo. O tempo é o centro do qual os demais aspectos da imagem cinematográfica giram em torno, pois é nele que os eventos observados se desenvolvem. Dessa forma, tempo e memória são partes equivalentes de uma mesma entidade, afinal, uma não existe sem a outra. Assim, Tarkovsky vai dizer que o artista deve depender da sua própria experiência, dos seus próprios sentimentos, pensamentos, memórias. É ele quem vai trazer a sua própria visão de mundo, criando um prisma através do qual a realidade objetiva será filtrada. A realidade é a primeira virtude do cineasta. Em seu primeiro filme gravado fora da União Soviética, Tarkovsky confunde a sua própria experiência pessoal de praticamente exílio fora da Rússia com a do protagonista Andrei Gorchakov, com quem inclusive compartilha seu primeiro nome. Gorchakov vai à Itália com a missão de refazer os passos de um compositor russo do século XVIII. Para isso, ele conta com a ajuda da tradutora e guia Eugênia. Durante a expedição, ele conhece Domênico em uma cidade termal da antiga Itália. A história de Domênico o chama a atenção, afinal ele havia mantido a família em cativeiro a fim de protegê-los do mundo exterior em um alarde apocalíptico. O protagonista, então, se sente atraído pelas profecias de Domênico, nas quais ele vê verdade ou profundidade. Ao longo da trama, somos apresentados à interioridade do personagem, seja pela saudade de sua esposa, seja pela relação de conflito com a sua guia, com a própria Itália. Porém, a nostalgia que Gorchakov carrega profundamente pela sua terra natal, a Rússia, é a camada mais complexa e mais sobressalente do personagem. Nostalgia nos conduz em uma jornada onírica e espiritual, através do protagonista, que se confunde com a vida do próprio cineasta, na qual o registro do tempo é o compasso que dita a nossa experiência ímpar ao assisti-lo. O filme é um exemplo claro do diálogo de Tarkovsky com outras teorias do cinema, como a imagem-tempo de Deleuze ou a equivalência entre matéria, movimento e tempo não cronológico de Bergson, por exemplo. No filme, a montagem clássica e a percepção são desafiadas pelo uso de outros recursos, como o plano-sequência e a profundidade de campo, os quais nos permitem unir diferentes tempos em um mesmo plano, passado, presente, futuro. Nesta cena do filme, temos um exemplo nítido de como Tarkovsky relaciona o tempo, a imagem e as memórias através dos recursos mencionados anteriormente. Após olhar em direção à câmera, Gorchakov olha para trás e em seguida olha para cima, de onde cai uma pena branca. O plano sequência a seguir mostra Gorchakov abaixando-se para pegar a pena. Após apanhá-la, ele olha novamente para trás, onde, ao fundo, surge uma casa russa, chamada de Dash. Temos então Gorchakov em primeiro plano, algumas pessoas o observando em plano médio e a Dash ao fundo. A escolha por um plano sequência e a profundidade de campo deixam a nossa percepção livre para explorar os diversos planos contidos dentro de um só. Dessa maneira, Tarkovsky opta por um cinema de imagens-tempo. Não existe uma relação direta entre percepção, movimento, ação. E o tempo não é cronológico. O passado não é uma instância anterior ao presente, nem o futuro uma instância posterior. Os três coexistem dentro de um mesmo quadro. A Dasha representa o passado, a Rússia que Gorchakov teve que deixar para trás, a saudade da sua casa, da sua família. E mesmo estando em primeiro plano, no presente, não consegue fugir dessas memórias. Por isso, o tempo do filme dita o que o próprio sentimento de nostalgia nos remete. Nessa cena, a última do filme, temos o exemplo máximo disso.
Vemos ao centro Gorchakov, a Dasha e ao redor grandes ruínas italianas que o cercam. As barreiras entre passado, presente, memórias, o agora são todas diluídas. Autor e personagem se confundem. A imagem cinematográfica existe no interior do quadro, como disse o próprio Tarkovsky, e é por isso que essa cena final funciona como uma grande metonímia, não só do filme, mas para a compreensão geral do que foi cinema para o diretor russo.